Aleluia, glória a Deus. Tome o seu lugar, eu quero entrar na palavra agora. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. O Apocalipse não tem como errar, se você está com o livro da Bíblia, é o último livro. Se você está com o aplicativo aí do smartphone, do tablet, é fácil igual qualquer outro. Apocalipse capítulo 3. A palavra de Deus nos mostra, amado, no livro de Apocalipse, que a igreja de Cristo, ela é vista pelos céus na terra, dividido numa comparação que se dá com as 7 igrejas da Ásia. Com as 7 igrejas da Ásia. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre 3 igrejas da Ásia. 3 igrejas do Apocalipse. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Nós não vamos falar das 7 igrejas. Mas é importante para você entender a leitura que nós vamos fazer, que você saiba disso. São divididos em 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, que na verdade tem muito mais a ver com o indivíduo igreja. Diga assim, a igreja sou eu. Tem muito mais a ver com a maneira com que Deus encontrará as pessoas na vinda de Cristo, do que com igreja, organização e entidade. Porque quando a gente vê as igrejas da Ásia, a gente imagina que ali o apóstolo João estava escrevendo as 7 entidades diferentes, organizações diferentes. Não. Ele estava se referindo a igrejas, pessoas. O conjunto das almas que compõem o corpo de Cristo. Então essa leitura que nós vamos fazer, ela se refere à condição do ser humano e não a uma organização. Tá claro? Para ajudar bem na nossa leitura. E diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos meus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Viste que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-te este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder então enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, Senhor amado, estamos na Tua presença, ouvindo o Senhor falar conosco, desde que o Teu Espírito Santo, Pai, nos convidou a estarmos aqui nesta noite. Mas hoje, Pai, continue a falar conosco por meio desta palavra. Pai eterno, Deus glorioso, aonde o Senhor quer trabalhar conosco acerca dessas 3 igrejas, Pai. Essas 3 igrejas. Senhor amado, que nós possamos, meu Pai querido, hoje, ao ouvirmos, ser trabalhados pela Tua palavra. E então, Pai, ao sairmos daqui, possamos sair como a igreja que o Senhor quer encontrar, se o Senhor voltar ainda hoje, meu Pai. Trabalhe em nós. Senhor querido, corrija o que precisar ser corrigido. Alimenta o que precisa ser alimentado. Fortaleça o que precisa ser fortalecido. Transforme o que precisa ser transformado. Pelo poder do nome de Jesus e pelo Teu infinito amor. É o que nós te pedimos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amados, dentre as 7 igrejas do Apocalipse, nós queremos falar sobre essas 3 igrejas. Começando pela igreja de Sardes. Uma igreja que aqui Deus traz a revelação ao apóstolo João de que é uma igreja que ela tem fama de estar viva, mas não está. O que isso quer dizer, queridos, para que a gente possa aplicar na nossa vida individual? A igreja de Sardes era uma igreja que cuidava muito bem da aparência exterior, mas que se encontrava reprovada no seu interior. Uma igreja que tinha todos os moldes de santidade, mas que era impura na sua essência. Uma igreja que parecia estar viva, mas dentro estava morta. Lembre que nós estamos falando de igreja aqui, não é organização, é o indivíduo. Diga: a igreja sou eu. Então, é um conjunto de pessoas, a igreja de Sardes, que aos olhos exteriores parecia estar viva, mas estava morta. E olha o que Deus fala: esteja atento. Amados, em outro trecho a palavra de Deus diz assim: vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai sem cessar. Porque o diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor, rugindo como se fosse um leão, procurando quem possa tragar. E olha que interessante: esteja atento, fortaleça o que resta. Mesmo esta igreja, esse conjunto de pessoas de Sardes, que num olhar geral diz assim: conheço as tuas obras. Porque, amados, Deus não nos avalia pelas palavras da nossa boca.
Deus não nos avalia pelas nossas postagens da rede social. Eu costumo falar, quando eu aconselho as pessoas, que Deus não está preocupado com o que você posta no Facebook. Deus está mais ligado com o que você conversa no privado, no WhatsApp. Porque ali no privado é que Deus sabe quem a gente é. Não é no público. Não é no público. Não é no público. A igreja de Sardes era um ajuntamento de pessoas que davam uma imagem de vida. Uma imagem teatral. Uma imagem hipócrita. Uma imagem fingida de vida. Mas dentro estava morto. Uma igreja que só se relacionava com Deus para pedir bênção. Que se passasse numa peneira a oração, não tinha uma oração de comunhão, não tinha uma oração de amor por Deus, não tinha uma oração de buscar a presença de Deus. Era só, como diz a palavra de Deus, semelhante a sanguessuga, que diz o tempo todo, dá, 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 dá. Amados, Deus prometeu bênção, mas o melhor que Deus tem para nós não são as bênçãos, porque a maior de todas as bênçãos, Ele já deu e a gente celebrou domingo passado, que foi a vida do seu Filho na cruz do Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você, e por meio dele nós fomos salvos. Por meio dele nós somos salvos. Um ajuntamento de pessoas que precisa reavivar o pouco que ainda sobra dentro de si. O pai na fé de toda a minha família dizia uma frase e eu guardei por toda a minha vida. Quando um cristão se encontra frio, ele precisa experimentar uma fagulha para ter saudade do fogo. Se você está aqui hoje, querido, e você se encontra como aquelas pessoas da igreja de Sardes, você até sorri como quem está vivo, mas por dentro você está morto. A sua relação com Deus é uma relação burocrática. A sua oração é uma oração que se tornou em reza, ela é repetitiva, não tem mais diálogo com Deus. E a palavra de Deus diz que Ele abomina as vãs repetições. As vãs repetições. Se a tua relação com Deus é só para pedir, Deus hoje está falando com você, resgata o povo que ainda está vivo dentro de você, porque Deus quer salvar você. Deus tem um plano grandioso para a tua vida, meu amado. Mas aqui o texto é muito claro. Ele diz, lembre-se do que você tem ouvido. Lembre-se do que você tem aprendido. Pratique e arrependa-se. Porque eu virei como ladrão. E você não sabe a hora que eu virei. Amados, nem o filho, senão o pai, sabe a hora da volta. E se ela for agora? Não responda para mim, responda no teu coração. Você está pronto para subir? Você está pronto para subir, querido? Você está pronto para subir? Porque a volta de Jesus é uma realidade. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão e vai voltar como um relâmpago. A Bíblia diz, assim como um relâmpago que sai do Oriente e logo se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num piscar de olhos ele voltou, querido. Num piscar de olhos ele voltou. E ele está falando, fique atento. Se ele está falando, fique atento, é porque tem distraídos que não estão atentos. Deus só manda ficar atento porque tem quem está distraído. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte diz que 97% dos acidentes são causados por distração. Apenas 3%
dos acidentes são causados por falha mecânica nos veículos. Porque a distração, mano, tira o foco do que importa. E quando tira o foco do que importa, você corre risco de vida. Pastor John Piper, um pregador americano, ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que o WhatsApp, o Twitter, o Facebook foram criações permitidas por Deus para acabar com qualquer desculpa de falta de tempo para orar. De falta de tempo para ler a Bíblia. Porque você consegue ler 1.200 postagens no seu Instagram, no seu Facebook. Você lê todas as postagens de todos os grupos inúteis. Hoje mesmo eu tenho certeza que a hora que acabar o culto eu abrir os meus grupos de WhatsApp, vai ter 500.000 postagens de zoeira aos palmeirenses. E umas 500.000 outras postagens falando que o Corinthians ganhou roubado. É assim sempre. Mas você vai ver todas elas. Mas talvez você vai terminar o dia dizendo: eu não tive tempo de ler um versículo da Bíblia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salva o pouco que resta dentro de você. Porque Deus te abençoa, mas Ele não mandou um filho morrer na cruz só para te abençoar. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ser teu amigo. Ele quer ser o seu melhor amigo. O seu companheiro de todos os dias. Por isso, se você está aqui nessa noite, querido, está distraído, como a igreja de Sardes, alguém que aparentemente está vivo, mas por dentro está morto, hoje Deus te chama a um despertamento. Porque Ele diz para a igreja de Sardes: atente-se, porque eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Mas Ele diz que há esperança. Porque mesmo em Sardes, há aqueles que não contaminaram as suas vestes. Amados, a gente pode conviver 50 anos se Deus assim permitir. Se Deus assim permitir, eu e a pastora, a gente pode ficar velhinho. Vamos pegar o exemplo do pastor Onésimo, né, amor? Que é do Conselho Nacional, tem 93 anos de idade. É o nosso decano da quadrangular. Então a gente pode chegar aos 90 anos aqui, cuidando de vocês. E vocês velhinhos com a gente. E nós vamos ser os velhinhos Red Bull, porque nós vamos ser uns velhinhos agitados. Eu não sei você, amado, mas eu vou ser um velhinho porreta. Eu vou ser um velhinho que eu vou dar cambalhota na pregação. Entendeu? Vou dar cambalhota na pregação. Estou perdendo os quilos aí, porque eu quero chegar velhinho animado. Animado. Eu não quero ser nenhum velhinho daqueles capenga, não. Vou ser um velhinho, entendeu? Daqueles que sai ainda, vai fazer visita, vai expulsar demônio, vai... Não é missionária Zezinha? Igual a missionária Zezinha. Esses dias eu falei tremendo. Ela falou: pastor, quem o senhor vai mandar naquela casa? Eu falei: por que eu vou mandar alguém assistir a senhora? Ela pegou e foi lá. Depois voltou e deu testemunho. Pastor, eu cheguei lá, estava tudo endemoniado. Botei os capetas tudo para correr. Um queria pular, segurei ele na cama, botei a mão na cabeça e sai capeta. E o capeta saiu e está tudo liberto em nome de Jesus. Porque não é a idade que nos detém, não, amado. Mas olha só, a gente pode chegar junto aos 90, 100 anos de idade aqui. Mas se as vestes não estiverem brancas, a gente se despede aqui, querido. Isso é muito sério. Se as vestes não estiverem brancas, a gente se despede aqui. Eu quero ver cada um de vocês no céu. Só vale a pena o meu ministério, amado, se for para você ir para o céu, tá entendendo? Só vale a pena se for para você ir para o céu. Nós não estamos aqui para fazer entretenimento.
Isso aqui não é uma casa de show. Isso aqui não é uma casa de espetáculo. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui é a casa de oração, a casa do Todo-Poderoso. O nosso caminho para o céu. O nosso caminho para a eternidade. O nosso caminho para a eternidade. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque aqueles que estiverem com a veste branca receberão uma veste ainda mais branca do lado de lá. Uma veste resplandecente. E o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Mas aquele que mantém as vestes brancas será reconhecido por Jesus Cristo diante do seu Pai. Diante do seu Pai. Mas não é apenas a igreja de Sardes. Tem a igreja de Filadélfia. E agora eu quero prestar homenagem a um pastor amigo nosso, filho na fé do meu pai, pastor Eliésio. Um homem que foi instrumento de Deus para salvar minha vida quando eu era criança. E ele canta, mas ele canta aqueles corinhos antigos, hinos antigos, do Luiz de Carvalho, Oséias de Paulo. E eu cresci ouvindo ele cantando Filadélfia, do Oséias de Paula. Filadélfia, condenação não há em ti. Filadélfia, Filadélfia, condenação não há em ti. Existe a igreja da Filadélfia. Um ajuntamento de pessoas que Deus coloca diante deles uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Porque ao avaliar as suas obras, Deus encontra neles alguém aprovado. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas olha que interessante. O que continua? Deus falando por meio do apóstolo João. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amados, presta atenção. Talvez você tenha sido afrontado, você fiel. Porque parece que quem não é fiel está melhor do que você. Mas é aparência visual. Os homens enxergam o exterior, mas Deus conhece dentro. E Ele está falando para você que é fiel, que tem vivido em santidade, que tem consagrado a tua vida, que tem se separado desse mundo vil para viver uma vida aprovada pela palavra dEle. Eu conheço as tuas obras. Você foi aprovado, e mesmo perante os homens você parecendo fraco, eu coloco diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque o que eu faço contigo não depende de força humana, é obra de Deus e vem direto do céu para a tua vida. Vem direto do céu para a tua vida. Visto que você guardou a palavra de exortação e a perseverança, eu também guardarei você da hora da provação que está por vir sobre todo mundo e sobre todos que habitam na terra. Vai chegar um momento, amados, que aqueles que são como a igreja de Sardes, vivem só de aparência. Deus vai tirar a mão de cima, a mão protetora. Vai falar, vença as provações sozinho. Vença as tentações sozinhos agora. Porque vocês não querem guardar a minha palavra. A palavra de Deus diz que aos sujos ele dirá, suje-se ainda. E aos limpos ele dirá, limpe-se ainda mais. A palavra de Deus diz, aquele contra quem Deus se irá, ele entregará as paixões deste mundo. Tem muita gente se achando o bambambam, o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. E na verdade Deus está irado com ele, por isso tirou a mão protetora e entregou para as paixões infames dessa geração. Tem gente se achando sucesso. Só que não é sucesso, amado. Sucesso é isso aqui, ó.
É Deus falar, mesmo se você aparece fraco perante os outros, eu coloco diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Porque a tua força não é humana, a tua força vem do céu, querido. A igreja de Filadélfia é a igreja fiel. É o ajuntamento de pessoas com quem Deus se agrada. É o ajuntamento de pessoas com quem Deus aprova. É o ajuntamento de pessoas aonde o Espírito Santo tem prazer de ficar. É o ajuntamento de pessoas aonde o próprio Filho de Deus se faz presente, porque Ele encontra o lugar perfeito no meu e no teu coração para habitar. Essa é a igreja de Filadélfia. Amados, eu como pastor, sabe o que me preocupa? E às vezes isso me tira o sono. Porque de 7 igrejas, Filadélfia era uma. O percentual da distração é muito maior do que o percentual da fidelidade. Pois eu tenho pedido a Deus que neste lugar, todos estejam no percentual de Filadélfia. Porque, amados, é a única maneira de você entrar no céu. E é para lá que eu quero que você vá. Eu quero ver Deus te abençoar. Eu quero ver Deus abençoar os teus filhos. Eu quero ver Deus abençoar os teus netos. Eu quero ver Deus, se Jesus não voltar, te levar em lugares que você nunca imaginou chegar. Mas nenhum deles vale mais a pena do que você chegar no céu, meu irmão. Nenhum deles vale mais a pena do que você entrar na glória celestial para toda a eternidade. O lugar que Jesus derramou seu sangue para abrir a porta que ninguém fecha. Para abrir a porta que ninguém fecha. Por isso hoje existe uma oportunidade. Deus diz para você, fiel, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Escute bem, propostas virão, senão Deus não mandaria você guardar o que tem. Propostas virão, e você terá que fazer uma escolha de que lado você quer estar. De que lado você quer estar. A palavra de Deus diz, pois a amizade com o mundo é inimizade com Deus, e inimizade com o mundo é amizade com Deus. É amizade com Deus. Essa não é a pregação mais popular dos dias de hoje, amado. É tão fácil vir aqui e pregar que você vai ficar rico. É tão fácil. Esses dias eu recebi no meu WhatsApp um convite para o seminário numa igreja que o tema era esse: fique rico. E eu falei, Senhor Jesus, o que é isso? Tá, o senhor é contra, pastor, a riqueza? De jeito nenhum. Mas eu sou contra a busca da riqueza tomar o lugar da busca do céu, meu irmão. Porque o papel da igreja, em primeiro lugar, é te levar para o céu. As coisas da terra Deus dá, e Ele disse que daria. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Entre todas está a riqueza. Não há problema nenhum. Aliás, a minha oração é, eu podia orar, Senhor, manda 50 empresários multimilionários para custear todos os projetos que a igreja tem. Não. A minha oração é, Senhor, se o Senhor quiser mandar, mande, mas prospere o povo que é fiel hoje. Quem está lutando com a gente lado a lado hoje. Porque é você que tem sido fiel, é sobre você que eu peço a bênção. Mas é preciso guardar o que tem, amados. Guardar o que tem. Porque o diabo está de olho na tua coroa, amados. Porque de tudo que você pode ter, a única coisa que o diabo não pode ter é a tua coroa. Repete comigo assim, de tudo que eu posso ter nessa vida, a única coisa que o diabo não pode ter é a minha coroa. Se você sonha ter uma Lamborghini, o diabo pode ter. Se você sonha ter uma mansão nos Alpes Suíços, o diabo pode ter. Se você sonha ter um bangalô nas praias de Bali, na Indonésia, o diabo pode ter. Inclusive ele deve estar passeando por lá agora, porque aqui ele não está, porque aqui ele não entra.
você sonhar ter nessa terra, o diabo pode ter. Agora a coroa, que é fruto da tua fidelidade, é a única coisa que ele não pode ter, porque ele já está condenado. E é por isso que ele quer tanto roubar a tua coroa, meu amado. E é por isso que a Bíblia está dizendo para você, guarda o que você tem. Você fiel, guarde a tua fidelidade, para que ninguém roube a tua coroa. Porque se você vencer nessa vida, olha o que ele diz, eu farei de você uma coluna no santuário do meu Deus, e dali você jamais sairá. Agora existe a terceira igreja que nós vamos ver nessa noite. Que ela é uma igreja que ela não é nem viva como a igreja de Filadélfia. E ela não é nem morta quanto a igreja de Sardes. É a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do amém. Diga comigo assim, amém. É Jesus. Diga amém. É Jesus. É Ele que diz, assim seja. E acontece. Pela palavra, tudo que existe veio a existir. E era o próprio Jesus. Por isso que lá no Evangelho de João começa dizendo, o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Estas são as palavras do amém, a palavra de Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. E aqui vem o ponto, amado. Sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Amados, que coisa triste. Deus declarar que está a ponto de vomitar alguém. Tem uma ilustração que diz o seguinte: um rapaz estava em cima de um muro, e de um lado estava um demônio, e do outro lado estava um anjo. E o anjo ficava chamando ele, vem para o lado de Deus, vem para o lado de Deus, vem para o lado de Deus. E o demônio estava deitado numa rede, com a breja na mão, com um charuto na boca, só de boa na lagoa, que nem diz as crianças aí, né? E o anjo lá, vem para o lado de Deus, vem para o lado de Deus, vem para o lado de Deus. Daqui a pouco o rapaz se enfesou e virou para o demônio e falou assim, ô demônio, tu é um preguiçoso mesmo, né, demônio? Você não faz nada, demônio vagabundo, né? Aí o demônio, tá me ofendendo por quê, rapaz? Falou, o anjo tá ali do outro lado, pulando, me chamando, chamando a minha atenção, tentando me atrair para o lado de Deus a qualquer custo. E você não faz nada? O demônio falou, não preciso fazer, o muro também é meu. A indecisão já é minha. Sabe, amados, eu não sei quando Jesus vai voltar e nunca serei leviano de dizer, mas os sinais mostram que não demora. E antes dele voltar, aquele que é morno será vomitado. Por isso, se você veio nessa noite e você está brincando de ser crente, qualquer frescurinha, sua vida de fé já fica toda estremecida. Jesus aguentou, foi uma cruz por você, meu amado. Você não pode aguentar um espinho no dedão do pé? Jesus aguentou, foi uma cruz por você. Você não pode aguentar uma provocação humana? Hoje Deus te chama a uma mudança radical de postura, meu irmão. Hoje Ele te manda descer do muro. Porque para os frios que a igreja de Sardes, Ele diz, tenta salvar o pouco que resta dentro de você que eu te salvo. Aos quentes que a igreja de Filadélfia, Ele diz, você foi aprovado, você vai reinar comigo. Mas o morno, Ele diz, eu te vomito da minha boca.
Porque perdão da palavra forte que eu vou usar, o morno é o crente mais sem vergonha que existe. Porque ele quer estar com um pé no barco de Deus e um pé no barco do diabo. Ele quer passar segunda-feira com Jesus, terça-feira com Satanás. Quarta-feira na igreja, quinta-feira na balada. A igreja morna esconde a senha do celular até de Jesus. Hoje, meu amado, Deus te chama a uma decisão. Deus te chama. Essa mensagem está programada faz mais de um mês. E de verdade eu nem lembrei que era dia de final de Campeonato Paulista. Deus não deixou eu lembrar. Porque eu acredito que Deus fez uma peneira em quem estaria aqui hoje. E é por isso que os teens estão aqui hoje lá em cima, lá. Porque eles têm que ouvir isso também. Para não crescer morno. Para não crescer frio. Para crescer como a igreja de Filadélfia. Aquela que Deus conhece as obras e aprova. Tem uma frase que diz o seguinte, amado. As atitudes que você tem gritam tão alto que ninguém pode ouvir as palavras que saem da sua boca.